somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Eu quero então, nesse momento, cumprimentar os meus irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Senhor Jesus, boa noite a todos. Nesse momento tão maravilhoso, aqui estamos nós, apesar da distância, não é? Fisicamente estamos unidos no nosso Senhor e Salvador Jesus, no mesmo Espírito, para adorar ao nosso Deus. Eu lhe convido, aonde você estiver agora, nesse exato momento, a centralizar, não é? Este culto, o seu coração, a adorar o Senhor, a enaltecê-lo, a engrandecê-lo, a bendizer o seu santo nome. Vamos adorar o Senhor? Vamos lá? Vamos glorificar o Senhor. Você pode ficar em pé na sua casa para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Quero convidar o ministério do louvor para adorarmos ao nosso Deus.
Ele é o rio, Ele é a razão da nossa vida. Quero convidar aos amados que nos acompanhem na nossa primeira leitura. Eu quero ler o Salmo 24. Por gentileza, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. A primeira leitura se encontra no Salmo 24. Pega sua Bíblia, por gentileza, e acompanhe. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele que nos fundou, Ele que nos fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abrem-se as portas, abrem-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Que o Rei da Glória, o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abrem-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. O nosso Deus, Criador do céu, da terra e do mar. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Quero convidar então o Ministério do Louvor estará nos conduzindo neste momento de adoração. Adoremos então o nosso Deus. Vem
todo sempre. Eu queria lhe convidar a fazer a segunda leitura desta noite, se encontra em Apocalipse, capítulo 1, eu quero ler do versículo 3, 4, de 4 a 7, de 4 a 8, ok? Versículo 3 ao versículo 8, muito bem. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, e a vocês, graça e paz da parte daquele que é e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue, e nos constituiu reino, e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Eu quero te convidar nesse momento, aí na sua casa, onde você está. Não sei se você está acompanhado pela sua esposa, seus filhos, seus pais. Eu queria que você desse a mão para ele, por gentileza. Se você estiver sozinho, por gentileza, faça isso. Se quiser ficar de joelhos, se quiser nesse momento se prostrar diante da presença do Senhor, eu quero junto contigo orar pelas nossas famílias, orar e clamar ao nosso Deus que o Senhor continue nos agraciando, tendo misericórdia de nós, como também nos envolvendo com a tua graça, nos enchendo do teu amor. Vamos orar nesse momento? Feche teus olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, diante da tua presença nós estamos. Gratidão expressamos ao Senhor. Gratidão pelo teu amor, tua graça, teu cuidado, teu zelo, o teu carinho. Obrigado pelas tuas feitas, tuas maravilhas, tuas realizações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos nesse momento interceder, rogar pelas nossas famílias. Oh Deus, tem compaixão de nós, no momento que nós estamos vivendo, um momento tão delicado, um momento este que de certa forma traz inquietude para nós. Mas, oh Pai, nós cremos no Deus que tudo pode, que é poderoso, longânimo, soberano, que governa e reina, e isso para todos sempre. De maneira absoluta, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós clamamos a Ti, ó Pai, porque necessitamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Que o Senhor possa visitar as nossas famílias, os nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, vizinhos, entes queridos. Pai, toda a nossa parentela, que o Senhor possa nesta noite agraciá-los de maneira extraordinária, salvando aqueles que não foram salvos, mudando o coração, o caráter, transformando o pensamento, intenção, desejo de vossa mente. Pai, que o Senhor possa lapidá-los de maneira precisa, poderosa. Somente o Senhor tem esse poder para fazer isso, e nós clamamos ao Senhor nesta noite. Ó Deus, a Ti pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. Desde já queremos orar e agradecer pelo agir do Senhor sobre a nossa família, sobre a nossa casa, nos protegendo e livrando de todo o mal. E assim oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Se você estiver aí ao lado do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, e você entender, né, que pode então abrace ele nesse momento, abrace ela nesse momento. Diga que essa pessoa é tão especial para você, que você quer valorizar mais essa pessoa, que você quer amar mais essa pessoa, e que essa pessoa, de fato, ela precisa ser amada por você. Amém? Muito bem, nós vamos nesse momento adorar a Deus
com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pastor, eu estou tão longe. Bom, você que é membro desta igreja, você já tem um direcionamento. Procure os tesoureiros, então, para tratar deste assunto. Mas você pode dizimar a sua vida. Você pode dizimar, não é, o seu tempo ao Senhor. Então faça isso, dizime a sua vida, dizime seus bens, como também seus dízimos, suas ofertas, assim que é devido, e faça isso para o louvor da glória de Deus Pai. Vamos adorar o Senhor. Quero te adorar, ainda
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua casa, Pai, mais uma vez. Queremos agradecer ao Senhor pela Tua fidelidade, pelo Teu amor pelas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel, independente que nós somos fiéis ao Senhor ou não, o Senhor permanece o mesmo. Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, e será eternamente. Tu és o único Deus digno de ser adorado, de ser engrandecido. E nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui na Tua casa, para engrandecer o Teu santo nome, para Te exaltar. É para isso que nós viemos aqui. Nós viemos também nesse momento ofertar nossas vidas, Pai, ao Senhor. E entregamos os dízimos e a oferta nas Tuas santas mãos. Entregamos o nosso coração como oferta viva no altar do Senhor. E queremos agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, por ter nos abençoado. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nunca ter deixado faltado nada no nosso lar. Esteja abençoando cada dizimista e ofertante dessa igreja, Pai. Esteja multiplicando, nos abençoando a cada dia, não deixando que nada venha a faltar em seus lares. Desde a cuida de nossas vidas. Abençoe, meu Deus, tudo que for feito aqui, seja para a Tua honra e glória, Pai. Receba esse culto, receba essa adoração, receba o nosso dízimo, nossas ofertas. Em nome do Senhor Jesus é que Te agradecemos por tudo. Fala aos nossos corações também através da Tua palavra. Que o pastor venha falar não nada de si mesmo, mas tudo venha ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E já estamos com corações abertos, ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, Deus, nessa noite. E já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Deus seja louvado para todo sempre. Quero agradecer a participação dos irmãos aí pela internet, agradecer o carinho dos irmãos, agradecer esse momento que está sendo um momento assim ímpar, singular em nossas vidas. Queremos pedir perdão também aos irmãos. Estão vendo que está um pouco escuro, mas dê um desconto para a gente, tá bom? A gente, na verdade, fomos pegos de surpresa, a gente não sabia que de fato ia ficar um pouco escuro, mas os próximos vão nos organizar e cada vez mais a gente vai evoluindo nesse processo que podemos considerar como um processo diferenciado daquilo que nós temos o costume de trabalhar, tá bom? Então, quero agradecer também aos meninos, a Luquinhas, que está aí dando apoio, o Ministério Louvor, a Romário enquanto coordenador, a Mateus, muito obrigado pela presença dos irmãos. Luquinhas aí que veio trabalhando para que tudo isso pudesse acontecer, graças a Deus. Obrigado, meu filho, que o Senhor te abençoe. Obrigado pelas orações dos irmãos, a cooperação e a palavra de encorajamento para estarmos aqui, né? Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês de maneira extraordinária por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Deixa eu virar o ventilador um pouquinho para mim. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. O Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24. Depois eu pedi para os meninos, por gentileza, me ajudarem, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem? Muito bem. Estamos diante de um evangelho que é considerado um dos evangelhos sinóticos. Um evangelho muito precioso. Mateus escreve para os judeus, porque ele queria comunicar aos judeus. E deixou registrado essas informações pelas quais são verdadeiras a trajetória do nosso Senhor Jesus Cristo enquanto Ele esteve na terra. A narrativa, então, dos capítulos iniciais aponta a chegada do Messias, do Filho de Deus, porque o objetivo, a ênfase deste Evangelho é apontar, então, Jesus como o Filho de Deus. Isso se dá no capítulo 1, 2, 3 e 4. Sabemos que ali no capítulo 4 a gente vê o estopor do mistério de Jesus.
que diz o seguinte, no versículo número 23, ou seja, Jesus ele gostava e de fato fazia com excelência, ele pregava na sinagoga, ele ensinava na sinagoga, versículo 23 do capítulo 4, ele pregava o evangelho do reino e também fazia sinais, prodígios, maravilhas, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Tantas coisas especiais que o Senhor fez, realizou e continua fazendo no nosso tempo. Eu acho interessante a distribuição que nós podemos fazer aqui neste evangelho. Um exemplo, a ideia é esta divisão desses 5 pontos. O primeiro ponto, nós vemos então, a partir do capítulo 5 a 7, o sermão da montanha. Já no capítulo 10, a gente vai ver o sermão da missão, o discurso da missão de Jesus em relação aos seus discípulos, um discurso voltado para os seus discípulos. No capítulo 13, vamos encontrar então as parábolas do reino. É uma série de parábolas do Senhor Jesus explicando a natureza presente e futura do reino de Deus. No capítulo 18, vemos então o sermão sobre a igreja. Não fala necessariamente sobre a igreja, mas menciona e fala bastante sobre o perdão. No capítulo 24, é o que nós vamos ler, se inicia então um sermão profético. E é interessante que podemos então dividir esse capítulo 4 em algumas sessões, ou seja, em 6, do versículo 1 ao versículo 2, a destruição do templo. Do versículo 3 ao versículo 14, os sinais que apontam para o princípio das dores. Do versículo 15 ao 28, a grande tribulação. Do versículo 29 ao versículo 31, a segunda vinda de Cristo. Do versículo 32 ao 44, a parábola da figueira. Jesus fala sobre a vigilância, que nós devemos ser vigilantes. Do capítulo 45 a 51, o Senhor Jesus Cristo continua ensinando por parábolas e vai agora falar sobre a parábola dos servos, dos 2 servos, do bom e do mal. Então, fecha o capítulo 24. Muito bem, eu queria ler a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 14, que diz assim o texto: Tendo Jesus saído do templo, e assim retirando, quando aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular lhe pediram: Diz-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus responde para seus discípulos, versículo 4: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, versículo 9, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. A minha tradução diz: o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o final, esse será salvo.
versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Que o Senhor possa aplicar sua palavra aos nossos corações. Se a gente passar um pouquinho do horário, eu vou pedir perdão aos irmãos, mas tenha paciência que a gente vai chegar lá. Eu quero pensar a respeito dos sinais. Os sinais que apontam então o princípio das dores, e que esses princípios das dores apontam para a volta do nosso Senhor Salvador Jesus. Nós não temos uma data, e aqui nós não queremos falar de data, porque seria inútil, seria em vão, desnecessário. Assim o Senhor Jesus nos deixou bem claro, escrevendo, deixando registrado lá, né, escrito pelo Dr. Lucas em Atos. Por isso, nós não vamos falar data, mas entendemos aqui, mediante aquilo que o Senhor nos traz na sua palavra, no ensinamento, como os princípios das dores, apontando então para a parousia, a segunda volta de Cristo. E eu quero extrair algumas verdades, alguns princípios, alguns sinais que apontam então para esses princípios das dores, ou esse princípio das dores, melhor dizendo. Primeira coisa que eu quero entender aqui, junto com você, que o texto nos fala, é que Jesus estava então no templo, e logo após ele sai do templo. Os discípulos se aproximam então de Jesus e falam: olha, o senhor está vendo a construção? E é interessante que Herodes que reconstrói, não, o templo, e assim faz um templo suntuoso, pomposo, cheio de ouro, um templo tão formoso. Só que é interessante, queridos irmãos, os discípulos pedem para Jesus observar a construção, versículo 1. Mas logo em seguida, no versículo 2, Jesus fala: olha, não ficará pedra sobre pedra. Eu creio que eles ficaram atônitos. O templo está tão bonito, está tão, né, pomposo, cheio de ouro, um templo tão radiante, e o Senhor Jesus falou: para a gente que não ficará pedra sobre pedra, como assim? Eles partiram para o Monte das Oliveiras. Então, em um determinado momento, alguns dos seus discípulos se aproximaram então dele. Alguns apontam para os 4 discípulos que estavam mais próximos do Senhor Jesus. Nós temos os 3 especificamente falando, Pedro, Tiago e João, e perguntam então no versículo 3 ao Senhor Jesus, porque eles ficaram preocupados com a informação que Jesus nos trouxe. Como assim não ficará pedra sobre pedra? Ok? Nos fala, Senhor Jesus, que sinal haverá de tua vinda e da consumação do céu? E então Jesus começa a proferir palavras proféticas. Jesus então começa a falar verdades concernentes ao final dos tempos, coisas que então apontava para o princípio das dores. A primeira coisa que Jesus nos fala, querido, está no versículo 4. O primeiro sinal que o Senhor Jesus aponta é que muitos virão em seu nome. Ele diz o seguinte no versículo 4: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Jesus leva a consciência deles, para que ninguém possa ludibriar, corromper a sua mente, pois ele diz no versículo 5: virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Percebam, amados, que a primeira coisa que o Senhor Jesus responde para seus discípulos a respeito dos sinais, a respeito do final que apontava então para a sua vinda, é que muitos viriam em seu nome, dizendo: eu sou Cristo.
E o próprio Senhor Jesus Cristo deixa registrado que eles iriam enganar a muitos. O primeiro sinal é os falsos profetas, os falsos mestres. E é interessante, queridos, e é interessante que a história aponta para vários profetas que se levantaram na época do Senhor Jesus, como também posteriormente. Muitos então se levantaram para enganar a sua igreja, enganar o povo, enganar então as comunidades pelas quais o Evangelho era anunciado. Era anunciado ao Cristo ressurreto. Eu não sei se vocês lembram do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas. Acompanhe comigo, Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 a 9, quando diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, já vimos aqui que tinham falsos profetas anunciando um falso evangelho, dizendo que esta era a verdade, para enganar o povo de Deus, para enganar a igreja e corrompê-los. E Paulo, olha, eu estou admirado, eu estou pasmo, eu estou boquiaberta, porque vocês conhecem a verdade, porém veio um falso profeta, eles pregaram um falso evangelho, e vocês foram ludibriados por esta mensagem. Vocês trocaram o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Cristo, para outro. Versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem, querem perverter o evangelho de Cristo. Olha aí os falsos profetas, os falsos mestres. E Paulo orienta os irmãos: mas ainda que nós, mesmo sendo eu apóstolo de Cristo, eu mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Se eu pregar, Paulo está dizendo, ou até mesmo um anjo que vier do céu pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho da graça de Cristo, o evangelho genuíno que aponta para Cristo, Filho de Deus, que seja anátema, que seja maldito. Versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Se alguém pregar o evangelho além daquele que é a verdade de Deus, e Paulo aponta: o evangelho que eu já vos preguei, que eu já vos anunciei, seja anátema. Então, desde os tempos de Paulo, estudamos hoje pela manhã 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 a 21. E a ideia que Paulo nos traz a respeito do mandamento, e o mandamento especial, é que nós, queridos irmãos, devemos dar crédito à profecia, ok? Dar crédito à profecia, mas a verdadeira profecia. O 21 diz que nós devemos julgar, avaliar a profecia. Paulo se coloca até à disposição para ser julgado em Corinto, quando ele escreve a carta: me julguem o que eu falo. E Paulo diz a mesma coisa: você deve julgar a profecia e reter o que é bom. Lembra de Judas? Judas escreveu a sua carta então endereçada à igreja de Cristo, sendo ele pastor de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, para exortar os irmãos a respeito da salvação e também da preservação do evangelho, que eles perseverarem, que eles viessem o evangelho que vos foi entregue. E lá no versículo 13 e 4 ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, olha aí, se introduziram como dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente
pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Percebam que esses homens infiltrados, os falsos profetas, aqueles pelos quais o Senhor Jesus falou que eles iriam surgir em seu nome, pregando então a sua verdade, dentre outros podemos citar, como também a epístola de João, né? Que ele vai falar contra os falsos profetas, as heresias do século. Enfim, queridos irmãos, e é o cuidado que nós devemos ter no contexto presente, no contexto eminente nosso, no século 21. Tenham cuidado com os falsos profetas, tenham cuidado com homens que se levantam dizendo que são enviados por Deus, dizendo que o próprio Cristo vos enviou. Vocês precisam ter cuidado, muito cuidado com esses homens que proferem e usam o nome do Senhor Jesus, querendo entregar algo da parte de Deus, segundo eles, alguma profecia, alguma palavra, dizendo assim diz o Senhor, Deus me disse, Deus me revelou, Deus me mostrou em sonhos. Tenham cuidado, muito cuidado, julguem essa profecia. Você precisa julgar para ver se procede do Senhor. Você precisa entender, queridos, que mediante esse falso ensino, essa profecia de engano, nós podemos correr um risco muito grande de fazer aquilo que não é a vontade de Deus, de estar seguindo um rumo diferente da vontade de Deus, de estar trilhando um caminho diferente do caminho do Senhor. Tenham cuidado com os falsos profetas, tenham cuidado com os falsos ensinos, a teologia da prosperidade, e dentre outras, a teologia pelas quais os homens têm pregado, e essa teologia fraca, rasa, pobre. Tenham muito cuidado, tenham cuidado com o liberalismo, homens que não creem mais que a palavra de Deus é a palavra de Deus, homens que não acreditam, dizem que aqui é mito. Por isso tenham cuidado, não façam da sua liberdade, promovendo então a libertinagem da sua vida, mediante o falso ensino que os homens estão anunciando. Não se corrompam com os falsos mestres, mas vigiem, não caiam no engano. Segundo ponto que o Senhor Jesus vai dizer aqui, queridos, segundo sinal que ele vai apontar é o rompimento dos relacionamentos entre seres humanos por causa do pecado. Perceba o versículo 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Perceba, irmãos, guerras, conflitos entre nações e nações, entre reino e reino. Tenham cuidado. Tudo isso o Senhor Jesus Cristo ele deixou então como alerta, como sinal. Tudo isso, queridos, é por causa de quê? Então, por causa da natureza caída, por causa da natureza que aponta para o egoísmo, essa natureza egocêntrica, desejosa pelo pecado, essa natureza desejosa pelo poder, desejosa pela ganância, a prepotência que toma o homem, a arrogância que toma o homem, a soberba que toma o coração do homem, e então entra os conflitos existenciais. E quantas guerras, e quantos conflitos entre nações, contra reinos, homens disputando o poder, homens querendo alcançar os seus objetivos. Eles matam, eles destroem, eles não têm dó, eles não têm pena, eles não têm consideração, não têm amor. E é o que acontece aqui, como é apontado no versículo 12, que a iniquidade faz o amor esfriar. O amor esfriando é que vem então as manifestações
das guerras, dos conflitos. Por isso, queridos irmãos, tenham cuidado. Tenham cuidado, porque ainda isso não é o fim. Vocês lembram então da Primeira Guerra Mundial, como também da Segunda Guerra Mundial, dentre tantos os conflitos pelos quais nós já sabemos, existenciais, após Jesus, e até o dia de hoje, historicamente apontando para essas guerras, os conflitos entre nações, entre reinos, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ou seja, queridos, a revolta da natureza, a ideia da consequência do pecado, a destruição da natureza, que gera então a consequência então dos seus atos, das suas ações, mediante o pecado que toma o coração do homem, fome de chuva, fome de comida, fome de vegetação, fome da biodiversidade, e dentre tantas outras coisas pelas quais encontramos. Haverá fome, o Senhor Jesus aponta para isso. Haverá terremotos. Eu não sei se os irmãos lembram, mas no século XX, queridos, foram registrados 4.300 terremotos. 4.300 terremotos no século XX. Quantas coisas já aconteceram, quantos terremotos, quantas situações. E é interessante, o Evangelho de Mateus vai falar a respeito da epidemia, e é interessante, apontando, epidemia, fome e terremotos. E é interessante, queridos, mediante o processo histórico, podemos lembrar do século XIV, que tivemos então afetando a humanidade uma das maiores epidemias do mundo, que matou muita gente, que foi a peste negra. Queridos, matou 50% da Europa. Imagina, 50% da Europa. Então, desde o século XIV, se for isso então para apontar para a volta de Cristo, o Senhor Jesus já era para ter voltado. E nós estamos vivendo um contexto semelhante, talvez muito mais crítico, talvez, pensando nessa possibilidade. Na verdade, muito mais gente morreu. Muito mais gente morreu. Porém, queridos irmãos, talvez um cenário crítico. E muita gente atemorizada, com medo, preocupada com essa epidemia do coronavírus. Mas eu quero vos dizer, queridos, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que não declarou a Ele como seu único, suficiente Salvador, ainda é tempo. Ainda é tempo de você abrir seu coração e entregar sua vida a Cristo, porque o Senhor Jesus falou que tudo isso iria acontecer, e apontava para o princípio das dores. Não sei se você lembra, no ano de 1918 a 1920, a gripe que assolou a Espanha, ou a gripe espanhola, melhor dizendo, que matou cerca de 200.000 pessoas. Matou cerca de 200.000 pessoas. Essas coisas sempre existiam. É o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da palavra profética do Senhor Jesus. E tudo isso tem assolado a humanidade de geração em geração. Por isso não temas, meu querido irmão, minha querida irmã, diante do caos que nós passamos e enfrentamos, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. O quarto sinal que Jesus aponta é a perseguição, versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
E a gente vai encontrar, queridos, lá no primeiro século, o primeiro mártir, Estevão, foi apedrejado. Está lá em Atos capítulo 6, capítulo 7. Mas ele não negou a sua fé no Senhor Jesus. Lembra de Paulo também, queridos? Lá no capítulo 2 de Coríntios, perdão, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 28, ele traz sua autobiografia do que ele passou, do que ele enfrentou, naufrágios, foi açoitado, tantas coisas ele passou, prisões, foi apedrejado, foi expulso de cidades, sofreu perseguição pelos seus patrícios e tantas outras coisas pelas quais ele passou. Mas ele suportou, queridos irmãos, o desafio da vida cristã por causa do nome do Senhor Jesus. Ele mesmo deixou claro: por causa do meu nome vocês vão sofrer, vão padecer, vão passar por tribulações, vão enfrentar a morte, vão ser odiados de todas as nações. E é interessante que ele continua a dizer que é o quinto sinal, um tempo de incerteza. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Um tempo onde as pessoas, queridos, vão se escandalizar, vão trair a confiança do outro, vão odiar um ao outro, mediante o avanço do pecado, mediante o avanço do mal, mediante os corações corrompidos e tomados pelo mal. E é o cuidado que nós devemos ter enquanto cristãos, para a gente não cair em desleixo com a verdade de Deus e continuarmos então firmes. Paulo ele faz esse link, continua a dizer aqui no versículo 11, que se levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Ele continua a repetir aquilo que ele falou no início, no versículo 5: muitos virão no meu nome. Tenham cuidado, dizendo que seria já o final do tempo, o final dos tempos. Mas você não pode ouvir essas coisas, você não pode dar crédito para essas coisas, porque a palavra já foi proferida pelo Senhor Jesus. E é interessante o que Jesus diz aqui no versículo 12, apontando para o sexto sinal: o amor de muitos esfriará. Quantos estão vivendo dentro deste grupo que o Senhor falou, fora dos padrões morais, éticos e espirituais, por causa da iniquidade, por causa do pecado que tem assolado a humanidade, que tem tomado conta de suas vidas, que tem transtornado o homem, que tem virado o coração do homem para ele praticar maldade. Quantas pessoas que não têm mais amor próprio, até mesmo voltando então este amor para com o próximo, agindo de misericórdia, de bondade, de longanimidade, mas tem tirado a vida do outro por coisas fúteis, coisas banais. Quantas coisas têm acontecido, irmãos? Quantas coisas têm acontecido? Porque o amor tem esfriado o coração do homem. E por fim, o versículo 14, o Senhor Jesus Cristo ele finaliza dizendo o seguinte: quando se dará então o fim? Quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Por isso, meus queridos irmãos, por isso, meu amado, minha amada que está nos acompanhando nessa noite, é necessário que você pregue o Evangelho, é necessário que você que não tomou sua decisão ao lado de Cristo, abra o seu coração para se render aos pés de Cristo. E nós, como igreja, precisamos pregar o Evangelho dentro dessa perspectiva, se assim podemos considerar, para antecipar a volta de Cristo. Por isso, nós devemos então cumprir a ordem de Cristo de ir e pregar o Evangelho
anunciar o Evangelho a toda criatura, devemos ir e fazer discípulos, devemos anunciar essa verdade para todos os homens. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E então, queridos irmãos, virá o fim, quando o Evangelho for pregado a toda criatura. Aí sim, pois tudo que eu falei anteriormente aponta para o princípio das dores, e não especificamente trazendo a ideia, literal, para então esta volta iminente de Cristo. O que aponta para o fim seria o anúncio da verdade. Bom, sabemos que o princípio das dores traz a leitura dos final dos tempos, lógico. Mas enquanto isso, nós os cristãos, como nós devemos nos portar, como nós devemos nos comportar diante de tantas situações pelas quais nós passamos. E aí o Senhor Jesus traz as suas considerações finais, que nós encontramos aqui no versículo 6, 8 e 13. Olha a palavra do Senhor Jesus para mim e para você, para a sua igreja. Primeiro ele diz: mas ainda não é o fim. Não é o fim. Ainda não é o fim. Continue acreditando no Senhor Jesus. Continue fitando o seu olhar no autor e consumador da sua fé. Continue desejando a Cristo, como também a sua igreja. Continue então trilhando no caminho da verdade, pois ainda não é o fim. Por que desespero? Por que pavor? Por que pânico? Diante de um vírus, que tivemos vírus piores que nos antecederam e ainda está assolando a humanidade. Por que temer? Devemos submeter aquilo que as autoridades nos trazem como proposta. O cuidado, sim, mas você não pode ficar atemorizado diante disso, porque ainda não é o fim. Glorifica a Deus por meio da sua vida, exalte o Senhor por meio da sua vida, e não pensa a Ele. Tenha um coração grato ao Senhor, ore sem cessar, e dê graças a Deus por tudo que Ele tem feito e realizado na sua vida, como também faz por meio da sua vida. A segunda consideração que Jesus nos traz está no versículo 8, que diz: isto é o princípio das dores. Só aponta para os princípios das dores. O princípio das dores, queridos irmãos. Então precisamos entender que tudo que está acontecendo com a gente é princípio das dores. Calma, Ele está no controle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu li aqui na terça-feira, Isaías, você conhece o texto, capítulo 40 e 1, versículo 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos, segundo o poder com que nós opera. O seu evangelho, a sua verdade, é o poder de Deus para transformar mais e mais as nossas vidas, pois aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. A terceira consideração, queridos, está aqui no versículo 13, a perseverança dos santos. Como nós batistas cremos, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Perseverança, irmãos. Ele inicia no versículo 4 dizendo da vigilância que nós devemos ter. Vigiem, sejam sóbrios, vigiem, tenham cuidado, sejam sóbrios, tenham vigilância. E agora ele está dizendo no versículo 13: persevere, não desista, não pare, não permita que nada venha irromper a sua caminhada, a sua fé, o seu desejo por mim, a sua vontade pela minha presença. Me busca, me deseje. Eis que estou à tua porta e bate. Se alguém
ouvi e abri, eu entrarei e serei contigo, e você comigo, diz o Senhor Jesus, em Apocalipse 3:20. Por isso, queridos irmãos, vocês precisam, nós precisamos perseverar até o fim. Persevere até o fim, não desista. Vai vir sim os falsos profetas, vão vir as guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos, fome, epidemias. A tribulação vai nos assolar, vão buscar tirar até mesmo a nossa própria vida, vão nos odiar por causa do nome do Senhor Jesus. Vamos enfrentar desafios na caminhada cristã, enquanto muitos estão sendo engodados pela iniquidade e o amor está se esfriando, nós estamos perseverantes no caminho do Senhor, alicerçados na sua verdade, buscando a sua verdade, buscando então a trilhar este caminho de retidão, esse caminho que alegra o Senhor, esse caminho que exalta o Senhor. Por isso, vivamos para o louvor da glória de Deus, do modo digno da vocação do que fomos chamados. Adore a Ele com o seu estilo de vida, exalte o nome do Senhor, aproveite esse momento tão especial que Ele está lhe dando, para você pensar, para você raciocinar, para você fazer uma análise da sua vida, para você entender direitinho como é que está a sua vida, como é que está a sua vida com Deus. Faça uma reflexão, se prepare para o grande dia da volta de Cristo. Você precisa estar preparado. Percebam que nós não estamos preparados, ou talvez aqueles que se desesperaram nesse contexto, nesse momento, não estão preparados para a vida de Cristo, porque ficaram atemorizados. E é o cuidado que nós precisamos ter. Persevere até o fim, não pare, não desista, continue adorando ao Senhor, servindo a Deus, dedicando a sua vida com todo entusiasmo, com toda alegria, tudo isso para o louvor da sua glória. Assim é que nós queremos e desejamos para a nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos nós diante da Tua presença. Agradecidos somos, ó Pai, pelo privilégio de estar cultuando a Ti, adorando o Teu santo nome, engrandecendo ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de anunciar a Tua verdade, pregar a Tua verdade e transmitir a mensagem do Evangelho, Senhor, pelas redes sociais, a partilhar com os meus irmãos, com aqueles que ainda não declararam a Ti como o único, suficiente Salvador. Mas nós cremos que o Teu Espírito, de maneira poderosa, perpassou seu coração, a sua mente. A sementinha foi plantada, a sementinha foi lançada, e assim cremos, ó Pai, no Deus que faz frutificar essa semente, dá um crescimento. Faz isso na vida desta, e que a Tua salvação os alcance de maneira extraordinária. Que essa semana venha ser uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Nos ajuda diante dos conflitos, nos ajuda diante das lutas, das adversidades. Nos fortalece, Senhor, mediante a Tua presença. Nos enche do Teu Espírito, que a Tua palavra possa ser, de fato, evidente em nossas vidas, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Assim, que Teu amor continue sendo derramado em nossos corações. Que a Tua graça, Senhor Jesus, continue nos envolvendo. Que a Tua presença, Espírito Santo de Deus, venha ser plena em nossas vidas, pois o que nós queremos é estar cheio da Tua presença. Assim, Pai, é que nós queremos orar e já agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Vamos adorar com o nosso querido irmão Romário, e então a gente vai finalizar o culto desta noite. Deus muito lhe abençoe, em nome de Jesus.
apesar da distância, volto a dizer, mas tenha certeza que nós estamos aí com você e você também está aqui com a gente, feliz. Muito obrigado. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando a sua família, abençoando o seu lar. Não esqueça da responsabilidade que nós temos enquanto cidadãos, não só daqui da terra como celestial. Viva o Evangelho, tá? Como também pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Aproveita a oportunidade para anunciar a verdade de Deus. Vamos antecipar a volta de Cristo, pois aí então Ele virá para nos levar para o horário
Deus abençoe, uma semana ricamente abençoada. Vamos melhorar o YouTube, vamos melhorar também a iluminação, e a cada vez mais a gente vai adquirir isso. Mas vai ser pouco tempo, em nome do Senhor Jesus. Pouco tempo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Beijo no coração.